Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pensa numa coisa da sua casa aí, qualquer coisa, aquela coisa que você usa bastante durante o dia a dia, né? Sei lá, um copo, seja uma janela. Agora tá fechado. E agora tá aberta. Você já pensou como que as pessoas viviam antes dessas coisas super tecnológicas? Era uma vida totalmente difícil, né? Talvez uma vida que deixasse a gente meio que morando na caverna. Mas hoje eu vou te mostrar algumas histórias muito legais das criações de coisas bem legais do nosso dia a dia. Então, se eu fosse você, eu sentava na cadeira, ficava de boa aí, pegava o prato de comida e vamos começar esse vídeo. Vamos embora! Ai, que vontade de pegar uma coisa refrescante na minha geladeira. Geladeira é um trem que a gente compra, é caro, tem umas inox, tem umas velhas, tem umas marrom. As marrons são boas, né? Que é aquela antiga que sua mãe usava e tal. Essa não estraga nunca. Essas de hoje, nossa, qualquer coisinha vai pro saco. Vagabunda! Mas você já pensou como que era uma vida de uma pessoa sem a geladeira? Hoje a gente não vive sem geladeira. A geladeira estragou uma vez aqui em casa, a gente simplesmente já comecei a pegar o negócio e comecei a caçar animais. Começou a soprar o toba da vaca. Soprar o toba da vaca. Você gostou, né, do toba da vaca? O quê? Quem não viu, vocês não viram esse vídeo. Vocês não viram esse vídeo. Eu vou deixar no card aqui pra vocês dar uma segunda chance. Soprar o toba da vaca. É só o que eu digo a vocês. Tá bom. É o seguinte, a geladeira mesmo só chegou ali no início dos anos 1900, né? Um pouco antes ela foi para a indústria, depois ela veio para as casas das pessoas, mas o pessoal tinha várias técnicas antes de manter os alimentos. Só que você vai entender que a geladeira foi quase que uma revolução no modo como as pessoas viveram a vida toda, né? Mas nós vamos chegar lá. É o seguinte, alguns povos antigamente eles faziam coisas debaixo da terra ou até próximas de rios para manter as coisas que eles queriam manter. Por exemplo, lá na Turquia tem toda uma cidade gigantesca escavada nas pedras porosas. E muitas culturas faziam isso também para colocar uns alimentos lá para eles durarem mais tempo. Porque debaixo da pedra é uma temperatura mais controlada. Mas também foram feitas as casas de gelo. Você deve ter pensado assim, eu peguei um tijolinho de gelo, fui construindo. Não é isso. O pessoal construiu umas casas como se fossem uns armazéns perto de rios também. E eles pegavam gelo da natureza, se o país tivesse clima para isso, colocava as carnes, os negócios lá e colocava serragem, colocava as algas, fazia uns negócios, fazia uma forradinha assim e deixava lá para conservar. Claro, aqui no Brasil, né, a gente não vê gelo nunca. Se não fosse a geladeira, meu filho, a gente não ia ver gelo nunca. Então, muitos lugares como o Brasil, as pessoas importavam o gelo, né? E isso vinha de barco e demorava mais ou menos uns 2 dias para ele chegar e ir para as casas de gelo, que eram as casas que vendiam gelo para a população. Inclusive, tem até uma profissão que deixou de existir, que é o homem do gelo, que é o cara que, sabe... Olha o picolé! Só que ele vendia gelo. Bem louco! E tinha uma distinção ainda das notas de gelo, Bárbara. Porque é o seguinte, ó, o gelo branco, aquele que a gente, né, o churrasco que a gente compra no posto de gasolina e soca no chão assim, ó, pra quebrar, pra ele, né, despedaçar pra você usar na sua bebida, ele era vendido pras indústrias. Atena espirrando, tô falando de gelo, ela ficou resfriada. Então, esse gelo branco usava nas indústrias para armazenar carne, armazenar os negócios. E as pessoas abonadas, cheias do dinheiro, né, do rico money, elas pegavam um gelo translúcido para pôr nas bebidas, ficar com aquelas uvinhas brancas dizendo então, Lourdes, me conte mais sobre o seu marido. Mas também tinha outras técnicas, né, que a gente tá falando aqui que o Brasil era meio difícil de arranjar gelo, como, por exemplo, a carne de lata, que era muito feita aqui no estado de Minas Gerais, que o pessoal colocava uma banha, a minha avó fazia isso direto, ela colocava banha de porco lá, colocava a carne e essa carne ficava lá maturando nessa gordura, porque isso armazenava a carne por mais tempo, né? Depois você abria a lata e hoje os chefes gourmets fazem a carne de lata com não sei o que, mas era um método para você armazenar isso, né? E também tem o charque,
que o pessoal lá do Nordeste também usou muito, que é basicamente a carne de sol, né? Você seca ela, desidrata, que ela dura mais um tempo. Nos estados também tem o beef jerky, que é uma carninha meio que o pessoal do Texas, o pessoal dos Estados Unidos, eu não sei que região direito que é não, mas é uma carne seca também, mas não é carne gostosa não. E eu te falei que a geladeira mudou a nossa vida, não foi só assim, eu posso comprar carne hoje em dia, porque tipo assim, o comércio de carne, exportar carne só foi possível por causa da refrigeração, né? E também as vacinas, que só conseguem ser usadas e durarem bastante tempo com refrigeração também, né? E antigamente, isso aqui foi um malefício da geladeira, você acredita que tem? Ela atrapalhou um pouco da gente comer alimentos orgânicos, porque hoje você soca agrotóxico do trem e tal, um monte de coisa, ele dura um tempão lá na sua geladeira, né? Mas antigamente não tinha geladeira, então todo mundo tinha que comer ou aquela coisa que é mais natureba, mais natural, plantou, comeu e tá show de bola. Então, benefícios, malefícios, mas eu vou continuar com a minha geladeira aqui que tá show de bola. Agora vamos falar de um negócio que a gente tá sofrendo uma revolução dele agora, porque ele foi muito utilizado, caiu em desuso, mas agora a Shein reviveu ele, que chama Correio. A Bárbara todo dia toca aqui, Correio é a encomenda pra dona Bárbara Castro, aí eu vou lá, Shein. Tá cheio de coisa aqui. Porque eu sou rica! É engraçado como é que a gente mudou a nossa conexão com o correio, né? Porque eu lembro muito bem quando a gente estava na escola que toda professora de alguma série fazia um negócio assim, ó. Você vai escrever uma carta e vai endereçar um aluno de outra escola. Aí ia todo mundo de filinha indiana para colocar aquela carta no correio, que é aquela caixa amarela e azul que ficava igual no meio da rua, tipo um orelhão, né? A gente custa ver essas caixas hoje em dia. Até aqui tem uma caixa perto, mas é em frente ao correio, então não faz muito sentido. Mas já pensou como que era a vida antes de você poder mandar alguma mensagem para uma pessoa longe? Não era igual ao WhatsApp, né? Deixa eu te falar que o sistema de correio mais antigo que a gente tem notícia é de 600 anos antes de Cristo, lá na antiga Pérsia, em que foi feito um sistema para que a família real lá conseguisse falar com eles mesmos, né? Então, tipo, tô precisando fazer um despacho disso aqui, porque despacho é coisa gerencial, né? Um despacho disso aqui, mandar uma mensagem e tal. Mas também na China antiga, na Índia e em Roma também tinha coisas assim. Na antiga Roma esse sistema se chamava cursus públicos e que era o sistema meio que a Amazon faz hoje em dia, porque é tipo o seguinte, ó, o cara lá, o Júlio César, que era o imperador, Júlio César, não sei o quê, ele queria mandar uma mensagem, um pergaminho. Então ele mandava o rapaz, falou assim, rapaz, eu quero que isso chegue lá em outra pessoa. Aí ele ia fazer um sistema assim, um rapaz levava até um outro, que levava até o outro, que levava até o outro. Era quase que um sistema de distribuição do correio, só que bem arcaico e romano, com pergaminhos. Só que essa coisa foi evoluindo e uma coisa que ajudou bastante isso a desenvolver de vez foram os meios de transporte. Por exemplo, o cavalo ajudou muito, né? Porque antes as pessoas tinham que ir a pé. E mais recentemente, falando de correio, né? A invenção do carro foi muito boa, porque essas caixas de correio que são tão antigas, eles passavam uma vez por dia no final da tarde e punham a carga toda dentro do carro e levavam para o centro de distribuição. Mas com o desenvolvimento do correio veio uma outra necessidade de pagar por esse serviço. Aí que foi inventado uma outra coisa que marcava se a pessoa tinha pago isso ou não, que se chama selo. Só que se acredita que antes a carta era como se fosse uma chamada a cobrar, para aceitá-la, continue a linha após a identificação. Porque muitas vezes a pessoa que recebia essa carta é que tinha que pagar pela carta. Então o pessoal lá da Inglaterra falou assim, não, mas não pode ser assim não, porque como assim? Eu vou receber a carta e ainda tenho que pagar por ela? Então no envio vão colocar um negócio que marca que esse trem foi pago já, que vai se chamar selo. A Inglaterra foi o primeiro país e o segundaço, aquele que mandou o olho de boi para as cabeças, foi o Brasil. Inclusive esse é o selo que mais vale aqui no Brasil, né? Foi feito em 1843. Mas os selos chamaram tanta atenção que o pessoal começou até a colecionar isso, né? E o selo mais caro, mais raro, é um lá da Guiana Francesa, que é o selo de 1 centavo. Ele se chama British Guiana Magenta e foi feito só um selo desse, que foi leiloado pela última vez por mais de 8 milhões de dólares. Você tá doido? É um selo que selou que essa pessoa tem muito dinheiro, né? Atestado. Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem.
Inclusive, nós estamos falando de correio aqui, ó, a caixa postal do Nerd Show está ativa, tá? Que tá aqui embaixo. Você pode mandar a sua mensagem, eu vou adorar receber. A gente tem uma pasta de mensagens carinhosas das pessoas que assistem, que é muito legal a gente receber essas cartinhas, tá? Manda sua foto assistindo o Nerd Show, não sei. Então, a caixa postal tá aí pra isso. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente tem medo, né? Você fala o quê? A morte? Os boletos? Não, do dentista. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Você imagina como que era a vida antes do dentista? Aí a pessoa vai falar assim, muito melhor, né? Porque não tem que ir no dentista, não tem que pagar pra fazer aparelho, pra não sei o quê. Eu acho que as pessoas iam ter medo mesmo do dentista, até porque você pode ir no dentista e acabar saindo de lá com um aparelho freio de burro, que antigamente era muito comum as crianças dos anos 90 ter um tapa-olho, um óculos por cima e um freio de burro. Aposto que a Bárbara já usou. Já usou? Isso. Os dois? Ao mesmo. Ao mesmo tempo, sério? Meu Deus! Pode parecer uma coisa até estranha, mas a profissão de dentista mesmo é uma coisa mais recente. Porque lá na Idade Média, era engraçado como é que eles tinham solução pra tudo, né? Só que assim, nenhuma funcionava, claro, mas tudo bem. Então, por exemplo, você tem uma doença aí, o cara tá doendo o braço, vamos pôr uma sanguessuga nele. O cara tá com o dedão encravado do pé, vou arrancar um dente dele. Tudo bem, foi um exemplo muito forte aqui, mas eles, pra tudo, eles achavam que arrancar o dente era a solução. E eles faziam isso bastante. Só que você tá achando que é um médico, que era o dentista da Idade Média? Nada disso. Os médicos, eles não queriam mexer na boca dos pacientes, que eles eram meio, sabe aquela, não quero fazer isso. Então eles falaram assim, já sei o que nós podemos fazer. Que o barbeiro, ele já mexe na cara da pessoa, na cabeça, já tá mostra assim, vamos colocar esse pra arrancar os dentes, porque o tratamento era só arrancar dente. E assim foi feito. Os barbeiros começaram a cortar cabelo e pinto. Não, eles começaram a arrancar dente também. Foi assim que eles inventaram uma ferramenta um pouco peculiar que se chama bico de pelicano, que era uma senhora de uma ferramenta deste tamanho para pegar o dente assim, e tirar ele, e tem dente aí que foi tirado que indicou o próximo rei Arthur, de tão grande que a raiz era. Bom, mas aí a coisa foi evoluindo um pouco só, né? Porque em 1800, por exemplo, o pessoal já tinha medo de dentista. Então foi inventado um gás que teoricamente te deixava mais calminho, né? Foi chamado de gás do riso, que era o óxido nitroso. Ele chama gás do riso porque quando a pessoa tá inalando assim, ela começa a e o pessoal usa isso até hoje. Não sei se vocês estão sabendo, mas eu achei meio estranho, né? É hora de ficar bem louco. Mas eles também tinham que anestesiar, né? Porque chegou assim um momento que eles acharam que não era tão legal você arrancar com o bico do negócio lá os dentes, né? Aí eles começaram a passar uma pasta, Bárbara, que era anestesiante, que era pasta de cocaína. A medicina evoluiu, assim, belíssimamente bem, né? Tudo bem. Chegou uma parte que já tinha os dentistas e eles eram itinerantes, ou seja, eles iam nos festivais da cidade para tratar a população. Você deve imaginar que o povo não gostava muito de cuidar, né? Era engraçado porque contam que quando tinha banda tocando, eles pediam pra quando começasse o atendimento, começar a subir o som da banda, assim, o povo não ouvia, os outros gritavam arrancando o dente, porque não tratava. A partir dos anos 40 ou 50 aqui da nossa, né, de 1940, 50, que eles começaram a perceber que era muito melhor tratar antes do que tratar depois, né? Então começaram a escovar o dente, fazer um tratamento de canal, negócio, ao invés de só pegar o buticão lá e arrancar. A imprensa, o tratamento jornalístico que estamos fazendo aqui, porque somos um veículo sério de comunicação que está há muito tempo no ar, então temos proeminência. Proeminência não temos? Vamos falar da imprensa, né? A imprensa você pode achar que é boa, pode achar que é chata, pode achar um monte de coisa, mas ela é muito importante, né? Para dar informações sobre coisas, fiscalizar alguns órgãos, encher o saco, contar fofoca, né? Às vezes se você achar que isso é importante também, eu não posso fazer nada, né? Você é a própria caçamba de lixo! Como que seria a nossa vida antes da imprensa? Ou até, como seria a nossa vida antes da impressão? Você já pensou nisso? É um negócio muito doido. O primeiro jornal da história foi conhecido como Acta Diurna, lá na Roma Antiga, em 59 a.C. Ela foi feita pelo Júlio César, o imperador, né, que todo mundo conhece. Esse cara queria fazer o seguinte, eu tô precisando, galera, me dá uma ideia aqui, me ajuda aqui, galera. Precisamos dar uma informação pro povo aí, quem que eu vou executar, quando vai acontecer os jogos,
jogos lá, o povo comeu o leão comeu o porco, aqui ó, o povo comeu o leão, é difícil, mas tudo bem. E eu tava pensando como é que eu podia fazer isso. Eu pensei em fazer um jornalzinho pra cidade, né, pra todo mundo ficar sabendo o que tá acontecendo. Júlio César era mineiro. Só que você pensa assim, mas não tinha impressão como é que ele ia fazer esse negócio. Ele fazia umas tábuas de pedra, todas bonitonas, escritas os negócios que tinha que acontecer na cidade, né, e deixava nas áreas mais movimentadas. Então o povo passava lá, dava uma zoiada, ignorava e ia embora. Mas só que muito tempo mais tarde, teve um cara que chama Johannes Gutenberg. O que esse cara arrumou? Isso aconteceu mais ou menos em 1430. É porque é o seguinte, ó, isso tava lá na Alemanha e ele tava percebendo um negócio estranho, falou assim, a gente tá cheio de livro aqui, né, nos negócios, mas só o povo rico que pode ler e tal, porque só tinha no máximo 1 ou 2 exemplares de cada livro. Porque, por exemplo, a Bíblia, não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia. E uma Bíblia para fazer uma cópia, você tinha que demorar mais ou menos 3 anos para fazer uma cópia. Tudo isso? Porque era tudo na mão, o cara ia lá, escreveu, o que? Jesus falou que é isso, aquilo, e roda, e vai, e desenha tudo, e demorava bastante, né? Aí ele pensou um negócio, porque ele era ourives. Ourives é o cara que faz aliança, faz aqueles, mexe com pedra preciosa. Eu não... Ouro. Não, ouro? É ouro? Ah, sei lá, ele é ourives, né? Só que o Gutenberg era um ourives, né? Que sabe mexer com ferro, com esses trem. Ele era um menino muito bom, sabe? E ele pensou assim, não, mas se tivesse um jeito da gente copiar esse livro de um jeito mais fácil, ia ser legal, né? Se eu fizesse umas letrinhas de ferro e colocasse uma tinta em cima e fosse no papel assim, talvez eu conseguia fazer umas cópias. E foi isso que ele fez. Em 10 anos de trabalho, claro, né? Demorou bastante. Ele pegou uma máquina de espremer vinho antiga e começou a fazer essa prensa. Ele chamou de máquina de tipos móveis. Ele colocava as letrinhas lá que ele queria, então formava as palavras, tal, fazia um jogão assim, colocava tinta por cima, ia lá e espremia o papel contra esses tipos móveis. Então ele podia imprimir um tanto de página de uma vez, da mesma. Aí mudava as letrinhas e tal, imprimia outra página e tal. E isso foi conhecido como a Bíblia de Gutenberg, porque o primeiro livro que ele fez esse processo foi a Bíblia, que foi meio que um marco, né, porque deu uma revolução da informação, porque até então só as pessoas ricas e, né, com poder, o grande poder, podiam ler. Agora o pessoal também tinha acesso maior, assim, a livros, coisa que a gente não faz muito hoje, que é ler, né? Dependendo, interpretação de texto falta aí, mas tudo bem. Agora vamos falar de um item que é indispensável em todas as cidades e que é engraçado como cada região fala de um jeito. Por exemplo, tem gente que fala semáforo, eu falo semáforo. Tem gente que fala sinal. Em São Paulo eu sei que eles falam farol. Farol pra mim é meio estranho. Parece que eu tô chegando com o meu barco assim. Ah, ali está o farol. Vamos aportar ali no negócio, né? Farol é o do carro. No Rio Grande do Sul fala sinaleira. Sinaleira? Parece uma banda de metal. É a hora do sinaleira! Vai entrar uma banda assim. Sinaleira! Essa gente inventa cada coisa. Mas você já imaginou como que era a vida antes do semáforo? Nessas megalópolis que nós temos, cheio de carro, cheio de gente rolando pra lá, pra cá. Era uma doideira, né? Então, o primeiro semáforo foi feito em 1868 lá na Inglaterra. Mas por que surgiu? É porque tava lá o pessoal, os guardas da coisa inglesa lá, eles estavam manobrando o pessoal em volta do palácio. Só que para sinalizar isso, eles precisavam de um jeito mais fácil. Porque antes eles só ficavam eles com um apito lá fazendo... Vem cá. Vem cá, vem. Então eles acharam que fazer isso com um poste e umas lâmpadas a gás ia ser o melhor jeito, né? Mas, assim, teve problemas, porque o guarda ainda tinha que ir lá e mudar, assim, ó, vou acender o amarelo, o vermelho, vou acender o verde. Não tinha amarelo ainda não. Em 1912, ele ficou elétrico. Já foi uma coisa boa, porque diz que teve até acidente com os guardas lá, que eles saíram queimados e tal. Era um negócio perigoso trabalhar com isso. Morreu agora. Agorinha. Já em 1922 vieram os timers, que tipo assim, você programava o semáforo para um tempo para ele ficar aberto ou fechado. Isso economizou demais para os cofres públicos, né? Porque eles tiraram os soldados dessa função de manobrar o trânsito para fazer outra coisa. E aí a gente chega no Brasil, que é o primeiro semáforo que veio para cá, que foi em 1935. E onde você acha que foi, Bárbara? No lugar mais caótico do trânsito do mundo.
Belo Horizonte, mentira, São Paulo. Claro que foi São Paulo, né, gente? Tá precisando de mais semáforo até hoje, né? É muito trânsito por lá. E só em 1950 que o semáforo foi computadorizado, né? Que agora o pessoal de uma central consegue mandar as instruções para cada semáforo abrir ou fechar, conforme o outro também faz isso para montar o sistema e não ficar tão atrapalhado, se é que a gente pode dizer assim, né? Pode parecer um trem chato ficar no semáforo, né? Com muita gente tentando vender um monte de coisa, entregando papel, mas ele ajudou bastante a nossa sociedade a organizar um pouquinho mais, né? Vamos mandar uns semáforos para a Índia. Você já viu o trânsito na Índia? O vídeo do trânsito na Índia? Jesus toma conta, eles estão precisando mesmo. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa um joinha aqui e inscreve no canal, entendeu? Porque de segunda a sexta ao meio-dia eu tô aqui para falar com você, que você não vai lembrar se você não se inscrever. Vai ser muito difícil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas depois eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!